Olá a todos, meu nome é Luiz Fernando de Oliveira da Silva, sou pesquisador da EPAMIG e fico locado no campo experimental em Maria da Fé. Hoje vamos falar um pouco sobre os resultados que obtivemos com o projeto intitulado Desempenho Vegetativo e Produtivo em Oliveiras sobre a influência de sistemas de poda em diversas fases do desenvolvimento. Para isso, nós montamos dois experimentos. O primeiro experimento foi conduzido em viveiro e o segundo experimento foi conduzido em campo. No primeiro experimento, em viveiro, nós trabalhamos com 3 cultivares: a cultivar arbequina, a cultivar Grapplo 541, que é uma cultivar desenvolvida pela EPAMIG, e também a cultivar Coroneiki. Ambas são as 3 cultivares mais plantadas em nossa região, ou seja, as que melhor se adaptaram às condições edafoclimáticas da Serra da Mantiqueira. O primeiro experimento, que nós conduzimos em viveiro, teve por objetivo avaliar 2 sistemas diferentes de condução das mudas nessa fase. O primeiro, as mudas foram conduzidas de haste única até atingirem 1 metro de comprimento, que é o padrão que a maioria das mudas são comercializadas nos viveiros pelo mundo. E o segundo tratamento, nós realizamos o desponte a 60 centímetros de comprimento para forçar justamente o lançamento das brotações laterais e ajudar a formação dessas plantas no campo. Como resultado, nós observamos que as plantas, independentemente da cultivar, que foram submetidas ao desponte, elas emitiram um maior número de brotações laterais e que no campo favorece o seu desenvolvimento. Mas vale lembrar que estas plantas elas devem ter um espaçamento adequado, ou seja, nós estamos falando de um stand maior, né? Estamos falando de um sistema intensivo ou sistema tradicional de condução, com espaçamento superior ao 6x4, justamente porque essas brotações laterais vão forçar o lançamento e a formação do sistema da copa, e isso exige um espaçamento maior do pomar quando essas mudas são levadas ao campo. Já o sistema tradicional, onde não se realizou o desponte, ou seja, essas mudas cresceram em haste única até 1 metro de comprimento e foram levadas a campo, elas são mais recomendadas para o sistema mais intensivo ou superintensivo, justamente porque nós teremos a possibilidade de formar essas plantas no campo, conduzindo de forma com que melhor se adeque àquele espaçamento escolhido. O segundo experimento foi conduzido em campo, teve por objetivo avaliar o comportamento vegetativo e produtivo de 8 diferentes cultivares de oliveira conduzidos de forma livre, ou seja, com poucas intervenções de poda, para que pudéssemos avaliar tanto o seu desempenho vegetativo, ou seja, o seu crescimento, mas também a parte produtiva destas plantas. As cultivares que foram estudadas nesta parte do experimento foram a arbequina, a arbosana, a coratina, a frantoio, a Grapplo 541, a Coroneiki, a picual e a manzanilla. Essas cultivares, embora não sejam as mais plantadas em nossa região, são cultivares que apresentam um grande potencial para serem exploradas, principalmente devido à qualidade do seu azeite produzido. Esse experimento, nós observamos os resultados que as cultivares Grapplo 541 e picual apresentaram um maior desempenho vegetativo, ou seja, o maior crescimento, seja em volume de copa, superfície externa de frutificação, diâmetro de tronco. As cultivares arbequina e arbosana foram as que tiveram o menor desempenho vegetativo, ou seja, tiveram menor altura, menor volume de copa, menor superfície externa de frutificação e também menor diâmetro. Embora essas cultivares tenham apresentado um menor desempenho vegetativo, os resultados para a parte produtiva foram inversamente proporcionais, ou seja, foram justamente as cultivares que apresentaram a maior produção por planta e também o maior rendimento em colheita homem-dia, justamente por serem as cultivares mais produtivas avaliadas neste experimento. Isso não é de se estranhar, justamente porque a arbequina e a arbosana são 2 cultivares que se adaptaram muito bem às nossas condições climáticas aqui da Serra da Mantiqueira. E também são as cultivares que dependem menos do frio, ou seja, elas necessitam menos horas de frio para que elas possam florescer e, consequentemente, produzir as azeitonas.
Gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe do projeto, a FAPEMIG, pelo apoio financeiro dado para a execução deste projeto. Aproveito também para agradecer à FAPEMIG pelo apoio dado a tantos outros projetos que a equipe do Programa Estadual de Pesquisas em Olivicultura da IPAMIG tem realizado ao longo desses mais de 10 anos de pesquisas com a cultura da oliveira em nosso estado.